E temos bolsonaristas aí em pânico nos Estados Unidos. Olha, mas tem gente que é muito burra. Tem gente que não vê que tá apoiando aí nazista e que eles são os alvos dos nazistas. Começou a pipocar nas redes sociais, começaram a pipocar vídeos de gente que é bolsonarista, obviamente, que apoiou o Donald Trump e agora tá chorando porque estão para ser deportados dos Estados Unidos. Para piorar, alguns bolsonaristas raiz aí, do bolsonarismo raiz, daqueles que mais propagam ódio e que estão ganhando milhões aí, pastores evangélicos, começaram a ter prejuízos históricos depois aí de uma decisão do Donald Trump. E eu dou risada deles. Não dou risada aí da crise humanitária que ele está gerando, mas dou risada de todo bolsonarista que se achava aí uma raça superior e que agora estão percebendo que, aos olhos dos nazistas, eles são um lixo tóxico, que se depender aí de quem eles apoiaram, eles vão ser algemados, torturados e enviados de volta para o Brasil, se depender do Trump, da pior maneira possível para servir de exemplo e para os outros nazistas aplaudirem, que é isso que eles fazem. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Trump, ele fez aquilo que os bolsonaristas diziam que o Lula ia fazer. Lembra que diziam que o Lula ia mandar invadir igrejas, que ele ia mandar fechar igrejas se ele fosse eleito presidente do Brasil? Pois bem, isso aí o Lula não fez. Mas o Trump ele permitiu que a polícia nazista dele, que é a polícia anti-imigração, que passou aí a usar táticas realmente nazistas, invada igrejas e escolas. E aí o que aconteceu? Acontece que começou a ter uma debandada de estudantes imigrantes de escolas. E o pior, começou a ter uma debandada nas igrejas evangélicas brasileiras. Quem mais está sofrendo aí é o pastor Valadão, da igreja da Lagoinha. Valadão está aí involucrado numa briga familiar, que eles estão brigando pelo dinheiro. O pai do Valadão fundou a igreja, nem morreu ainda o pai do Valadão, e os filhos já estão brigando aí por quem vai ficar com a maior parte aí da herança do senhor que ainda está vivo. Eu falo ainda porque na cabeça desse pessoal eles já estão pensando como se não tivesse. Evangélicos, família tradicional brasileira, de bem, hein? De bem, com Deus no coração, brigando por dinheiro e pelo poder aí que vai deixar um cara que nem morreu. Tá, aí o que acontece? O que acontece é que essas igrejas, o Valadão, ele começou a ganhar grana com igreja evangélica nos Estados Unidos. Ele viu que também é um negócio muito bom ganhar em dólar. E aí, o que acontece é que muitos brasileiros pararam de frequentar a igreja do Valadão. Por quê? Porque eles estão com medo de serem deportados. Estão com medo aí de que estarão na igreja e em algum momento vai chegar aí a polícia do Donald Trump dentro da igreja e vai prendê-los. Por quê? Porque a polícia do Trump tem aí muito claro onde eles conseguem achar mais imigrantes. Então eles sabem os bairros onde tem mais imigrantes, eles sabem quais igrejas são frequentadas por esses imigrantes, eles sabem quais igrejas são frequentadas mais por estadunidenses, eles sabem quais escolas tem ali alunos que são filhos de imigrantes, porque tem que ter ali nome, sobrenome, filiação para se matricular na escola. Então eles cruzam os dados e eles já vão direto no lugar certo. E aí o que aconteceu é que as igrejas evangélicas, que dependem do fiel ir lá para ganhar o dízimo e para continuar ali aquela lavagem cerebral de que a pessoa acha que se pagar aí uma porcentagem alta do seu salário todo mês para o pastor Valadão, a pessoa vai para o céu que ele diz que existe. Do céu do jeitinho dele. Senão, a pessoa vai para o inferno, que é o inferno do jeitinho que ele descreve. Aquele inferno que, olha, você é uma pessoa boa, nunca fez mal a ninguém, mas você não me deu o seu dinheiro, então você vai queimar no quinto dos infernos. E a pessoa acredita. E aí o que acontece? Se a pessoa não for lá, ela não vai sofrer essa lavagem cerebral todo dia e ela talvez acorde. E o pior, se ela não for lá, ela não vai doar o dinheiro. O pior é que muitas pessoas estão deixando de ir ao trabalho nos Estados Unidos porque estão com medo. E não é só gente que está ilegal. Tem uma coisa sobre o processo que os imigrantes enfrentam nos Estados Unidos. Se a pessoa vai lá para casar com um americano, com um estadunidense, a pessoa passa lá por um processo longo, que demora às vezes 1, 2, 3, até 5 anos pode demorar. Geralmente é mais rápido, mas pode demorar até 5 anos. E a pessoa consegue ali o green card depois de um tempo de casado. E tá legalizada para sempre. O que acontece é o seguinte, quem chega ilegal, a pessoa pode. Tem vários tipos de pedidos que a pessoa pode fazer ao governo dos Estados Unidos para ficar lá e legalizar sua situação. Muitíssimos imigrantes chegam ilegais e conseguem regularizar sua situação. Muitos chegam como turista e conseguem regularizar. Só que outros, eles ficam aguardando o processo. E aí, o que eles fazem?
eles fazem o processo demorar décadas, se eles podem, e enquanto está aguardando o processo, a pessoa continua legalizada. Outros perdem o processo e entram com outro processo e vão tentando e aí vão dando um jeito ali. O que o Trump fez no primeiro dia de governo dele foi que quem teve o processo e já perdeu uma vez, essa pessoa pode ser deportada. Então muita gente que estava lá legalizada não está mais. E muita gente está num limbo jurídico e não sabe se está legalizada ou não. Muita gente está com medo, está deixando de trabalhar e está legalizada e não vai ser deportada. Só que como sai notícia todos os dias de que o Trump está ali pressionando para que sejam feitas, o Trump quer que sejam feitas pelo menos 1.200 a 1.700 prisões por dia. É isso que ele quer. Então, como ele está pressionando muito, a polícia está indo em todos os lugares. Tá batendo, chegaram aí a bater de porta em algumas cidades, atrás aí de imigrantes. E começou a acontecer uma coisa, eu falo, é nazismo. Coisa que acontecia na Alemanha, 90 anos atrás, que é, quando Hitler queria perseguir os judeus e colocá-los em guetos, o que aconteceu? As pessoas que tinham vizinhos ou amigos judeus ligavam para a polícia do Hitler, que era a SS, para dizer, ó, tem um judeu morando aqui no meu prédio, meu vizinho é judeu, venha cá. E começou a acontecer isso nos Estados Unidos também, que é uma coisa que acontecia na ditadura militar no Brasil. Se alguém aí era considerado comunista, a ditadura ia lá, sequestrava, torturava, estuprava, matava, etc, etc. E muitas vezes o vizinho é quem ligava aí para a polícia para avisar, ó, meu vizinho aqui, ó, ele é de esquerda, comunista, ó, vem cá pegar ele. É isso. Isso é o que o Bolsonaro queria fazer no Brasil, isso é o que o Trump está conseguindo fazer lá nos Estados Unidos. E aí, tem brasileiros, olha só, isso aqui é bolsominion, tá? Olha só o que fala aí o Bolsonaro. É duro. É duro quando você pensa que um presidente vai ser o cara top. Top só é Deus. Quantas pessoas torcendo para que esse presidente pudesse ser o cara aqui nos Estados Unidos? Parece que já vai mandar a imigração nas escolas, nos hospitais e nas igrejas. Voltou a pressão sobre o imigrante. É triste. Tá aí. Acharam que ele ia ser o cara top. Não, esse cara vai ser top, hein? Vai salvar os Estados Unidos. Aí agora estão chorando com medo de ser deportados. Agora imagina a carinha de bunda do pastor bolsonarista que ficou lá apoiando o Trump, porque ele, pastor, está numa situação legalizada, ele é milionário. Saiba você, milionário, mesmo se entrar lá como turista e quiser ficar, consegue regularizar a situação, tá? É fácil para quem tem dinheiro regularizar a situação em qualquer lugar do mundo, porque você não precisa de um emprego, então você pode conseguir alguns tipos de visto que te deixam ficar no lugar mesmo sem ter emprego. Ou, com mais dinheiro ainda, como tem os pastores, consegue visto de investidor, visto de empresário. E aí eles investem ali, colocam parte do seu patrimônio em dólar, em algum banco estadunidense, e ganham um visto. Então eles compram, entre aspas, o visto. É isso. Então, os pastores estavam assim, oh, vamos apoiar o Trump vai ser o melhor. E faziam campanha para o Trump dentro das igrejas. É por isso, muita gente não entende como é que na Flórida, que é aí o estado dos Estados Unidos que tem mais latinos, na Flórida tem muito latino, em Miami é praticamente uma colônia do Brasil, só tem brasileiro e mexicano em Miami, e aí porto-riquenho, gente aí da América Latina. Por que que nesse lugar a extrema-direita sempre ganha? Porque tem aquele sentimento, então eu mostrei outro dia aqui um vídeo, é aquele sentimento do latino americano que chegou nos Estados Unidos e fala, eu tô aqui, agora fecha para os outros, que não venha mais ninguém. Inclusive eu mostrei quando o Trump ganhou a eleição, um latino-americano falando que tem que expulsar esses imigrantes mesmo, Estados Unidos tem que ser só para nós americanos e tal. Aí a repórter fala, aí de onde você é? Ele, eu sou do Peru. Mas você apoiou o Trump para ele expulsar todo mundo. Que já tá lá, então danem-se os outros. E aí lá a extrema-direita ganha. E aí esses pastores fazem campanha para a extrema-direita porque todos os seus clientes são de extrema-direita. Eu falo clientes, que é o pessoal, que é o pessoal ali que tá lá todo mês dando dinheiro pro pastor. E aí o que acontece? Muitos estão lá ilegalmente. Para você ter ideia, no voo que chegou de deportados do Brasil, tinha lá gente que estava há 35 anos nos Estados Unidos. A pessoa ficou 35 anos lá, já tinha uma vida lá, às vezes tem filhos, netos até lá nos Estados Unidos, e depois a pessoa é deportada. E aí o que acontece? Muita gente não sabe se pode ou não, então não estão mais indo na igreja. Aí sai notícia na imprensa de que eles estão desesperados, porque as igrejas estão vazias. E não é só a igreja não.
locais de trabalho nos Estados Unidos, ou principalmente obras, estão vazias. Eu mostrei um vídeo faz pouco tempo aí no Twitter, infelizmente tem música aqui, que a pessoa mostra, ó, só 8 de 43 trabalhadores apareceram, só que tem centenas. Aqui é a Home Depot em Chicago. Home Depot é onde você compra coisas para construção. E aí é uma loja que está sempre lotada. E aí não tinha quase ninguém. Quase ninguém aí em Chicago. Você vê completamente vazia. Aliás, completamente vazia, né? A única pessoa que apareceu, eu vi aqui, estava de laranja, era uma funcionária. Ninguém. As pessoas não estão mais saindo para trabalhar. Os Estados Unidos estão parando. É isso que está acontecendo. E aí muita gente de extrema-direita que apoiou, agora tá com carinha de bunda falando, putz, e agora? Ferrou. Aqui um outro vídeo mostra aqui obras completamente paralisadas que ninguém apareceu para trabalhar. Então até quem é legalizado falou, eu não vou não. Vai que, ainda mais sabendo, e isso que está causando medo, que muita gente que não deveria ser presa está sendo presa porque os policiais do Trump estão extremamente pressionados para prender o maior número possível de pessoas. E saem relatos aí, eu vou dar um exemplo dos colombianos que chegaram ontem na Colômbia, relatos de que, ó, enquanto eles estão nos Estados Unidos, eles são tratados pior que cachorros. Eles são aí espancados, eles são algemados, eles ficam sem poder ir ao banheiro, ficam sem comida. Teve uma colombiana que chegou no aeroporto chorando com um bebê, porque falou, ó, tentaram roubar meu filho. Tentam roubar bebê das mães que estão com bebês, por quê? Porque depois vendem ou fazem alguma coisa com o bebê, mas tentam roubar. A mulher vai ser deportada mesmo, não vai ter como recuperar nunca mais a criança. É isso que fazem, tá? Chegaram aí pais dizendo, isso foi também na Colômbia, dizendo, ó, nos separaram dos nossos filhos, crianças, ficaram lá as crianças, e a gente voltou para a Colômbia. Quer dizer, eles separam pais de filhos, ficam os filhos, porque quem nasce nos Estados Unidos está legalizado. O Trump, ele deu um decreto no primeiro dia de mandato de que muda essa lei. Isso está na Constituição. Quem nasce em solo estadunidense é cidadão dos Estados Unidos. Se é cidadão, não pode ser deportado. Só que os pais não ganham esse direito, os pais da criança. E aí o Trump mudou. Só que depois a justiça falou que está errado aí, que vai contra a Constituição. Aí vai ter uma briga judicial lá para ver se ele pode mudar isso ou não. Lembrando que ele tem apoio da Suprema Corte. Então, no final, talvez ele ganhe e mude. Nos Estados Unidos, quem nasça lá não tenha mais direito de ser um cidadão norte-americano. Se você nasce nos Estados Unidos e seus pais são imigrantes ilegais mexicanos, você, no máximo, pode ser mexicano. Estadunidense, não. É isso aí que é o Trump. E aí os trumpistas comemoram lá e tudo mais, só que aí, muitos desses aí, ó, o pastor Valadão tá perdendo alguns milhões de reais, porque não estão indo aí brasileiros que estão aí ilegais nos Estados Unidos e apoiam. É aquela... lá nos Estados Unidos, eles desde sempre chamam, esses nazistas, chamam aí os latino-americanos de cucarachas. Cucaracha é barata. Nesse caso, parece que são as baratas torcendo aí pro SBP lá, pro Baygon ganhar lá, pro Spray ganhar e passar neles. Eu fico pasmo. Tudo isso por ser gente de extrema direita. Tem um bolsonarista bem famoso aí, influenciador, que ele se tocou. Ó, aqui o Bolsonaro, hein? Porque você só anda em estados governados por democratas nos Estados Unidos. Ou é coincidência minha? Cara, isso não é coincidência não, ó. Eu tenho família na Califórnia. Só que a minha família da Califórnia, ela é originalmente de Michigan, Detroit, esquerda. Eu morei na Filadélfia, esquerda. Esse ano é Swing State. E trabalhei em Nova York, esquerda. Eu vou de vez em quando pra Flórida, mas não passo muito tempo na Flórida. E a razão é muito simples. Tá vendo esse nariz grosso, esse lábio carnudo, essa pele escura? Rapaziada, política fora do Brasil é racial. Nos Estados Unidos é mais racial. Na Europa é nós contra eles os imigrantes. Então, cara, não importa o quão direita eu sou, quão conservador, cristão e bolsonarista eu sou no Brasil. Só você morando fora você vai entender que, na verdade, o branco brasileiro talvez não sinta isso tão na pele, porque ele consegue se camuflar. Se você é negro e mora fora, você vai entender que você não tem outra solução a não ser de esquerda nos outros países desenvolvidos. Então o cara é bolsominion, torce pro Trump, mas ele só anda em lugar que é governado pela esquerda, porque senão os nazistas pegam ele. É isso que acontece com ele, vai ser pego por nazistas. Aí. Mas apoia o nazismo.
Apoia o Trump, apoia o Bolsonaro, apoia essa corja tudo. É isso aí que tá acontecendo, ó. Mundo aí 2025. Às vezes eu falo, caramba, a gente achava que ia passar aí 2020, 2025, a gente imagina aí o futuro 2030, 2035, a gente pensa tecnologia, paz mundial e nada, regride, e com o apoio das próprias pessoas que são perseguidas. Eu fico pasmo com uma coisa dessa. Eu peço aí a sua inscrição no canal e continuaremos aqui lutando contra o nazismo do Brasil e o nazismo internacional. Falou!